Olá, bem-vindos ao Ondas de Conhecimento, o videocast do Pré-Amar, que é o Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas da Paraíba. Aqui mergulhamos em assuntos sobre pesquisa, ciência e ações voltadas para a preservação e a sustentabilidade da costa paraibana. Neste episódio vamos falar sobre a erosão costeira, o que é e também como o Pré-Amar trabalha em enfrentar este desafio e entender como tudo funciona aqui na costa da Paraíba. E para esta conversa eu estou na companhia de Larissa Fernandes, ela que atua no meio físico do Pré-Amar, e também com o pesquisador Marcos Silva, que também é professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Estou com as pessoas certas para a gente falar sobre este assunto. Então eu agradeço a companhia dos entrevistados e Marcos, começo com você. Explica para a gente o que é a erosão, como funciona esse processo, porque tem a lua influenciando, a maré, são várias ações juntas nisso, né? Então, a erosão, para falar de uma forma mais clara, né, mais simples, ela é um processo de perda de sedimento na região costeira, né, na região de praia. Então você tem essa perda de sedimento e a gente tem essa percepção de que o mar está invadindo, né, aquele espaço que era nosso. Quando a gente fala sedimentos, são areias, resquícios de rocha. Né, aquele material granulado, né, que está ali na orla, na margem das praias do nosso litoral. E quando você tem essa perda, a gente tem esse processo de recuo da linha do mar, né, da linha de costa. E aí, nesse processo de recuo, a gente entende que é esse processo de erosão. Mas o processo, ele se dá por um transporte, né? O que a gente precisa entender é que aquele sedimento, ele não está ali fixo. Aquele sedimento, ele está em movimento. O mar está sempre em movimento. Está sempre em movimento, mas aquele sedimento, ele está caminhando ao longo, né, da praia. E esse processo, ele é transportado por correntes, e essas correntes, elas são forçadas não só pela maré, pelo movimento das marés, mas pelo vento, principalmente, na nossa região costeira, tá? Então, o vento e a maré, ela compõem os principais forçantes, os principais atores que movimentam esse sedimento pela praia. Eu escuto muitas pessoas falarem também essa palavra, deforma a praia. Isso. Então, você tem a praia, ela tem uma declividade natural, né? E essa declividade natural da praia, né? Que você vai até mergulhar, digamos assim, até se molhar, se banhar, essa declividade em equilíbrio, ela consegue amortecer a energia da onda, das correntes. E você tem um perfil que está em harmonia, vamos usar essa palavra, assim, que está harmônico, está em equilíbrio. Ele consegue amortecer a energia daquela onda. Quando você interfere nesse processo, você pode tornar aquela praia mais energética pela ausência de sedimento. E aí você pode intensificar esse processo de transporte e agravar um processo de perda de sedimento, digamos assim, entendeu? Então, você precisa ter muito cuidado nessas ações, né? Por isso que a gente trabalha nesse sentido dentro do Pré-Amar. A gente trabalha para que a gente tenha um levantamento e um conhecimento, porque esse perfil seria o ideal. Uma vez que a gente tem alterações, a gente tem que procurar entender aonde é que a gente vai encontrar esse equilíbrio. Larissa, pegando o gancho do que o Marcos falou sobre a importância de entender como funciona todo esse movimento no mar, acontece em alguns pontos, em algumas áreas, em algumas cidades, de próprias obras voltadas para conter a erosão acabar prejudicando ainda mais. Daí também a importância de entender, né? Isso mesmo, porque a engenharia, ela busca resolver aquela solução pontual. E há muito tempo, né, o que é que eles utilizavam para fazer a contenção dessa erosão? Estruturas rígidas. E essas estruturas rígidas pode resolver temporariamente aquele setor pontualmente, mas ocasionar mais à frente, porque a gente está falando de
de um ambiente onde a gente tem uma dinâmica muito grande, nada ali está parado, tudo está em movimento. Então, se você estabiliza uma área, tudo que está abaixo dela, que seriam os sedimentos que iriam ser utilizados para alimentar outro setor desse sistema costeiro, ele fica ali embaixo, então ele não vai mais participar do sistema. Então, o que a gente chama popularmente, né, quando a gente está falando de uma forma mais simples, como se a gente estivesse engessando a praia. Então, a gente engessa, ela não tem mais nenhuma função de transporte. Ali pode intensificar a ação da onda, aumentar a velocidade da corrente naquele ponto e atingir outra região que não tinha erosão. Então, essas estruturas rígidas, como, por exemplo, os gabiões, os enrocamentos, eles servem. Mas hoje a gente já busca compreender mais o ambiente, como é o sistema de correntes, principalmente daquele local, e baseado na natureza, trazer soluções mais sustentáveis. Não tem como a gente parar a erosão, porque ele é um fator importante também para a manutenção do sistema da costa. Então, a gente tenta conviver com ela e trazer medidas que vão mitigar ações, porque realmente, hoje, principalmente quando a gente fala em praias urbanas, cada vez mais a gente observa que as construções estão indo mais à frente nessa zona realmente, até ultrapassando a zona como é que eu posso dizer, de contato, né, do mar e da terra. Tem que respeitar um limite para a gente poder trazer, né, a construção desse ambiente de forma natural. Falar hoje em engorda de praia, tudo isso, até para você usar, né, aterros para construir esse ambiente que foi retirado dali ou até mesmo construído em cima dele, ele até existe, mas hoje não tem mais porque tem uma estrutura urbana em cima, né? Então, até para a gente fazer uma obra dessa, a gente tem que entender a dinâmica e se realmente a área comporta. Ou se a gente vai perder muito rápido esse sedimento. Recentemente, eu e o Marcos, a gente estava falando disso, né? Quanto tempo uma obra costeira aguenta hoje? Antigamente a gente falava de 50, 30 anos, hoje é bem menos. Isso. É importante também a gente ressaltar, destacar que esse sedimento que está presente na praia, ele vem de fontes continentais, né? E que o litoral paraibano ele tem uma característica muito forte, que é a presença das falésias na orla. As falésias também entram nos estudos do mapeamento, né? Sim, e as falésias são uma fonte de sedimento para essas praias do litoral paraibano muito importante. E são espaços muito ativos, muito dinâmicos, né? Então, essas regiões, elas funcionam como fontes naturais, assim como os rios, né? Os estuários e os rios que desaguam no mar, trazendo o sedimento continental. Ele é distribuído por essas correntes. Então, uma vez que a gente tem intervenções humanas, né, dentro desses ambientes, a gente está interferindo não só na distribuição desse sedimento ao longo do litoral, né, que vai seguir um movimento preponderante ou predominante em uma determinada direção, como a gente está impedindo ou impermeabilizando, engessando, como a Larissa colocou, as fontes desse sedimento que deveriam correr livremente. Então, essas ações elas têm que ser muito bem arquitetadas, estruturadas, para que a gente não interfira de uma forma que contribua ainda mais com o problema. E esse assunto é tão importante da erosão, porque a gente está falando também do ambiente ali que muitas pessoas vivem, tiram um sustento. Então, pode acontecer questões relacionadas à diminuição de espécies na área, destruição também. Sim, sim. A gente, como ambiente urbano, na sua grande maioria da população, a gente enxerga aquilo ali como um ambiente um espaço de lazer e de comércio, digamos assim, né? Tem uma importância econômica e um espaço de lazer. Mas a gente, às vezes, se esquece que existem organismos que sobrevivem naquele ambiente, né? Crustáceos,
peixes, microalgas, algas. Então você tem verdadeiramente um ecossistema ali presente e que, por mais pressão humana de uso extremo que a gente tem ali daquele ambiente, ainda existe sim uma comunidade e um ecossistema ali presente que a gente também precisa preservar, porque ele tem o seu papel ecológico de importância ali, né? Mesmo que às vezes invisível, né? Às vezes a gente não dá importância para aquela vegetação rasteira que está ali presente, mas ela tem um papel ecológico, como a gente bem coloca, ela tem uma importância, né? Como os outros organismos que estão ali presentes na praia. Então, toda vez que a gente interfere, a gente está aumentando a pressão dentro daquele ambiente, não só uma pressão por alterações nas características físicas, como também no seu ecossistema ali presente, né? Com fauna, flora ali presente naquele ambiente. No Brasil, as regiões mais atingidas pela erosão costeira são as regiões norte e nordeste. Larissa, aqui na Paraíba, o Preamar tem realizado um mapeamento, né? E tem todo um planejamento, né? São passo a passo. Fala um pouquinho para a gente desse planejamento, que inclusive inclui o monitoramento das falésias também. Isso mesmo. O monitoramento, ele passa por um rigoroso processo de planejamento e também de constância, né? Então, tem que ser um monitoramento contínuo para a gente poder compreender a dinâmica. O ambiente, ele muda num único ano. Então, a gente tem uma praia de um jeito no verão, uma praia de outro jeito no inverno. Ou, como a gente fala, estação seca e estação chuvosa. Então, nós do Preamar, a gente busca fazer esse monitoramento a partir de observações no espaço, né? Então, a gente pega, observa primeiramente, se reúne, né, em grupo, discute, utilizando imagens de satélite, quais são aqueles pontos que mais têm características de que a gente chama de ponto crítico, né? Que possa ter algum grau de erosão ou esteja vulnerável a essa ação, né? Atualmente, quantos pontos já foram identificados? E quais os mais, que você possa dar um exemplo, assim, mais crítico talvez, ou que realmente é identificada a erosão? Hoje, a gente identificou 48 pontos que a gente chama de áreas críticas. Áreas críticas não é que já esteja tendo uma ação erosiva intensa, mas é aquele ponto no território, né, que a gente precisa observar mais, né? Isso levando em consideração os fatores naturais e também os fatores humanos. A parte que o pessoal chama de caribeça, ali, se a gente analisar, é um pontal arenoso, que é um ambiente de transição de sedimento. Então, sai de um lado e vai para o outro. Então, tem uma dinâmica de corrente muito intensa ali. E então, já é um ambiente que, mesmo acumulando sedimento, é um ambiente temporário de sedimento ali. E aí, a gente tem a ocupação urbana em cima dele, né? E essa ocupação urbana tende a ocasionar o que a gente já falou, né? De engessar essa parte da praia, o sedimento não conseguir mais ser transportado, e aí se torna um ponto crítico e emergencial, porque a gente também está falando de casas, né, de moradias da população, né? E com certeza, se está na dinâmica, se está próxima à dinâmica costeira, vai passar pelo processo erosivo. Investigar o fundo do mar não é simples, é preciso tecnologia e o Preamar tem usado equipamentos de última geração, importados da Holanda, como o drone subaquático 350 com um LED de alta precisão para mapear o ambiente marinho e os ADCPs, que medem com precisão a velocidade e direção das correntes oceânicas, ajudando a entender como o mar esculpe a costa. Bem, essa pergunta para vocês dois. A tecnologia é muito importante neste trabalho de mapeamento, afinal estamos falando do fundo do mar. É extremamente importante, a gente enxerga o mar de fora
pela lâmina d'água, né? E aí esses equipamentos eles têm a capacidade de usar DCPs principalmente, né? Eles têm a capacidade de fazer essa leitura das correntes em várias camadas de mar até as correntes próximas ao fundo. E com esse equipamento a gente consegue ter uma ideia da evolução não só espacial, da variação espacial ao longo da praia, da costa, seguindo para um mar mais fundo, né? Ou seja, desse desenho espacial, como também esse equipamento ele permite ser fixo ao fundo, né? A gente fundeia, como a gente diz no jargão da oceanografia, nós fundeamos esse equipamento e esse equipamento nos permite construir séries temporais de evolução, e a gente consegue medir a altura de onda e as correntes relacionadas a essa variação, tanto da maré quanto da onda, que seria a onda de surf, né? No jargão comum. Tá? Então, esses equipamentos eles são extremamente importantes para a gente, combinado com as observações da praia, dos perfis de praia, a gente consegue ter uma correlação, uma ideia de como é que essas correntes estão atuando nesse transporte de sedimento. Então, uma vez que você conhece o perfil e uma vez que você conhece as correntes, você começa a ter uma ideia do que é que está acontecendo naquele ambiente, e não simplesmente observar da lâmina d'água e sem saber quem são os elementos que estão comandando essa corrente litorânea. Este trabalho, por exemplo, utilizando esses equipamentos de última geração, já estão sendo realizados, inclusive, na área do Bessa, exatamente em função da erosão. Isso mesmo. Em setembro, começamos o monitoramento no Bessa, primeiro fazendo o levantamento de terra. O que é o levantamento de terra? A gente lança o drone, que tem um sensor chamado LiDAR. A partir dessas imagens geradas pelo drone, conseguimos até observar nuances, né, no ambiente ali que a gente, a olho humano, não consegue perceber. Ou utilizando uma imagem de satélite, que tem uma resolução espacial maior, que não deixa a gente observar com detalhe. Seria isso, né? Aquele ambiente a gente consegue, né, dar uma característica melhor. Também a gente consegue, através da imagem de drone, levantar perfis topográficos dessa praia. E para que serve esse perfil topográfico? Ele serve para, ao longo do ano inteiro, quando a gente termina o projeto, a gente compreender a variação de linha de costa de curto prazo. Associada ao estudo da hidrodinâmica, a gente tende a ter uma noção geral de como aquele ambiente se comporta ao longo do tempo. E a gente fala, né, estamos estudando ao longo de um ano. E no ano que vem, vamos entregar um relatório. Mas é um estudo que ele vai ser constante. É o início, né, de um estudo de monitoramento. Para a sociedade é muito importante porque vai ser um dado público onde vários pesquisadores de diversas ciências, até mesmo das ciências humanas, vai ter dados para trabalhar, né, com essa temática. Aproximar também a população da relevância, né, de compreender a dinâmica do litoral, já que o mundo, né, se fala lá de mundo, mais de 40% da população mundial vive em área costeira. Então, é necessário aproximar a população desse conhecimento e não tentar combater uma erosão, porque você não combate uma coisa que é natural, mas você convive com ela, né? A gente pode conviver, trazer medidas mais adequadas para esse ambiente. Então, o mês de setembro, nós iniciamos com a observação no Bessa, justamente por uma questão de procura da população, né? Apelo da população, principalmente dos moradores do Bessa, de querer uma solução, né? Mesmo que seja imediata, para a questão da erosão, né? Do Bessa. O que seria mitigar e
quais são as soluções, já que a erosão não tem como combater, né? É preciso conviver com ela. Como a Larissa colocou agora, existem movimentos e processos que são muito locais. Então, esse levantamento e essa caracterização que está sendo feita é que vai permitir que essas soluções sejam combinadas para mitigar os processos. O que seria o mitigar? O mitigar é reduzir a ação desses processos frente à ação humana. Então, existe um processo natural e a ação humana de ocupação, de uso indevido, de retenção de sedimento, né, de engessamento da praia. A gente visa desenvolver mecanismos, né, a partir de intervenções que serão propostas depois que esses estudos de caracterização sejam finalizados, essas intervenções para que a gente consiga reduzir o processo do movimento, mas não engessando a praia. A gente não pode simplesmente tentar obstruir, porque a gente vai transferir esse problema para um tempo futuro, e que é recente, não é tão futuro assim, para o local onde a intervenção está sendo feita, como a gente vai transferir localmente para o vizinho a ausência do sedimento. E assim vai, né? Vai prejudicando outras áreas. Então, aquela região que foi engessada, ela vai começar a perder tanto sedimento que a praia vai começar a perder sedimento e a onda vai começar a chegar com energia muito maior. Então, não existe intervenção que você consiga reter a força da água por tanto tempo. Então, é quase resgatar aquele ditado antigo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje falamos muito de solução da natureza, porque a ONU recentemente, né, até publicou um livro falando sobre essa temática, chamado Cidades Azuis. E é justamente isso, estudar para poder trazer uma solução mediante todo aquele contexto físico que tem naquele local. Vamos falar de forma pontual, né? Um exemplo seria restaurar a restinga, né? É um exemplo também. A partir do momento que a gente tem um ambiente com acúmulo de sedimento, restaurar a vegetação sobre ele é importante porque você até diminui a força da onda do mar quando chega até esses sedimentos. Isso também seria uma solução baseada na natureza. A construção também de recifes artificiais para poder tentar resolver um problema de energia maior, né, da onda quando incide num determinado ponto. Então você traz, além de trazer uma solução para diminuir a velocidade da onda naquele ponto, você também está trazendo um ambiente que pode ser utilizado pela biota do local como moradia. E ali você tem, inclusive, mais um ponto de pesca artesanal para a população pesqueira, né? Restaurar, recuperar, né? Os ambientes recifais é uma outra solução que existe na nossa costa e deve ser utilizada como um dos fatores, né? Estruturas rígidas é uma solução também para conter a erosão, só que temos que utilizá-los com muito cuidado. Que são? Exemplo, enrocamentos, gabiões, né? Eles servem para conter erosão naquele ponto, porém, ele não pode ser permanente. Tem que ser algo temporário. Você coloca para conter ali aquela erosão, depois você remove, enquanto você não busca uma solução mais natural para aquele ambiente. E também não serve para qualquer local da costa. Bem, agradeço demais a companhia de vocês. Este foi o 4º episódio do Ondas de Conhecimento, o videocast do Pré-Amar. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo. Saber mais sobre o oceano é o primeiro passo para cuidar bem dele. Você também pode acompanhar o Ondas de Conhecimento pela Extrema Oriental. É só baixar o aplicativo EOTV.
E eu te espero no próximo Ondas de Conhecimento para você navegar com a gente em assuntos sobre ciência, pesquisa e ações do Pré-Amar. Até mais!